Começando, então, o nosso segundo encontro do nosso workshop Cura da Relação com a Mãe. Todas bem-vindas aí. Após esse primeiro momento de retrospectiva, vou compartilhar uma tela agora com vocês para a gente ouvir uma música de meditação. E vocês podem ir fechando os olhos, inspirando pelo nariz, soltando pela boca. Inspira pelo nariz, solta pela boca, vai relaxando o corpo, prestando atenção na minha voz, na música, na respiração. Cada respiração, entrando num estado de relaxamento mais profundo, relaxando os pés, relaxando as pernas, relaxando o cabelo, relaxa o peito, relaxa os ombros, os braços, as mãos, relaxa o rosto, a garganta, relaxa a cabeça, o cabelo, olhos, face, relaxa os ouvidos, nariz, boca. Relaxa todos os órgãos internos do corpo, todas as células. Nesse estado de relaxamento, visualize um grande círculo de luz dourada. O calor da luz do seu corpo. Para perceber, essa luz vai aquecer a atividade do seu corpo de mais inquieto, mais longe. De angústia, de tristeza, sente esse corzinho aí. Estado de relaxamento, visualize um campo de gramado verde, vai caminhando por esse campo de gramado verde, sentindo a energia da terra, sentindo a brisa do vento, sentindo os raios do sol, vai caminhando por esse gramado, e lá ao longe você vai avistar uma árvore com um balanço. Naquele balanço tem uma criança. Vai se aproximando daquela árvore. Você vai percebendo que naquele balanço está a sua criança. Trate a sua criança agora. Deixe ela perceber a sua presença. Embale ela um pouquinho. Agora, seguindo o balanço, tire ela do balanço. Na altura dela, fique nas mãozinhas dela, olhe nos olhos dela. E você consegue perceber nos olhos da sua criança. Ao olhar para isso, aconchegue ela. Como uma roupa que você tenha. Seja para ela a mãe que ela precisava na infância. Agora. Entregue para ela todo o seu amor, proteção, segurança, cuidado, amor. Deixe ela se sentir segura no seu abraço. Você vai percebendo que ela vai relaxando no seu abraço. Ela nesse abraço, levante com ela no seu colo, você vai avistar, os seus pais vão se aproximando de você, eles vão estar na sua frente. Olhe para a sua criança agora, coloque ela no chão, autorize ela para ela ir para o papai. Deixe ela ir para os braços do papai. Agora, graça, ela se sente vista e reconhecida.
Ela compreende. Esse pai abençoa, solta ela vai pro colo da mamãe. O colo da mamãe, ela se sente amada. O coração da mamãe batendo junto com ela se sente aconchegada, amada, suave. Sai do colo da mamãe, ela fica olhe para ela, abrace ela de novo, entregue a ela todo o amor que você tem. E com ela no seu abraço, com ela no seu colo, olhe para o seu pai e para sua mãe e diga para eles: meus pais, eu vejo você. Sinto muito. Eu ainda carrego expectativas com relação a você. Agora eu compreendo. Vocês me entregaram o suficiente para que eu chegasse aqui. As expectativas são da minha criança. A partir de agora, eu cuido e protejo ela. Ela me tem responsabilidade. A partir de agora, quero vocês também das minhas expectativas. Sem cobranças, sem culpas, sem julgamentos. Vocês foram os pais e conseguiram ser. E eu os aceito como vocês são. Eu estou fazendo diferente, cuidando da minha criança. Os pais vão saindo lentamente, você fica com a sua criança. Abrace ela, rodopie com ela nos seus braços, sinta a brisa do vento, corra com ela por esse gramado verde, deite na grama, veja o céu, ouça o barulho das folhas. Ela mais um pouco. Olhe nos olhos dela e diga para ela: eu vejo você. Você é a pessoa mais importante para mim, graças a você. Cheguei até em tudo a você. Eu te amo profundamente. Mas daqui para frente, eu tomo conta de mim e de você. Eu tomo as decisões. Te levo comigo para onde eu for. Nunca mais vou te abandonar. Sou o que sou graças a você também. Eu sigo com você no meu coração para sempre. Sempre vai estar comigo. Abrace ela e sinta um raio de luz dourada desce pelo topo da cabeça, se dando ela a você cada vez. Esse abraço, você vai se sentir um casulo de luz. Essa luz se expande no peito de vocês duas. E ela vai estar cada vez mais conectada a você agora. Crescendo, te preenchendo de clareza, te fazendo ficar maior. Tranquila, parada. Respira, grande, sinta isso. Com essa energia dentro de você, essa conexão dentro de você. Vai saindo do campo de luz dourada e vem voltando para aqui agora. Sempre as minhas e agora. Sentindo o corpo, mexendo as mãos, abrindo os olhos.
Tomem um pouco d'água. Tudo bem? Ângela, Jaque. Tudo bem. Tudo bem, Jaque? Tudo bem. Como foi a experiência se conectar com a criança hoje? O que vocês encontraram lá na criança de vocês? Nós somos as mulheres do agora, resultado daquela criança também que foi lá atrás. As experiências daquela menina, primeira infância, na gestação da mamãe, as experiências daquela menina, daquela criança, estão internalizadas, estão no nosso inconsciente, está tudo gravado no nosso inconsciente. Então, tudo aquilo que a gente viveu da gestação até os 7 anos, internalizou, gravou, e nós estamos vivendo no agora, nos relacionando com todas essas emoções interrompidas, com traumas, com coisas boas, no agora. O que a gente acaba reproduzindo, o que a gente acaba transferindo para as pessoas com as quais a gente se relaciona no agora. Então, nós, enquanto mulheres, quando ontem nós trabalhamos a ancestralidade feminina, nós, enquanto mulheres, nós somos também o resultado de todas aquelas que vieram antes, daquelas relações que elas viveram lá atrás. E aqui nós estamos olhando para o feminino. Nós estamos aqui olhando para as nossas ancestrais do feminino. Não estamos nem trazendo o masculino, porque nós somos metade pai e metade mãe, mas aqui o feminino. Então, com que tantas coisas nós nos conectamos e nós carregamos de memórias de outras vidas, como a Jaqueline traz, desse sistema familiar que a gente carrega memórias, e da nossa gestação lá da barriga da mamãe, da fecundação, da gestação, da primeira infância, da adolescência, experiências que a gente vivenciou, e que a gente chegou aqui agora, e hoje nós somos mulheres aqui, mulheres, mães, avó, eu já sou avó, a Wanda também já é avó, né, Wanda? Então, como é que nós chegamos até aqui? E quando nós olhamos ontem para o talento e para as profissões das nossas ancestrais, nós vamos percebendo que muitas coisas nós estamos honrando também elas. O que nós estamos fazendo no agora que está identificado com aquilo que aquelas mulheres viveram lá atrás e fizeram também. Quando a gente olha para os problemas que a gente vive, para os conflitos que a gente vive no agora, e que a gente enxerga lá no relacionamento dos pais, porque o relacionamento dos pais é referência para o nosso relacionamento no adulto. O que nós experienciamos, o que nós compreendemos lá atrás, quando nós olhamos para a relação dos nossos pais, que a nossa criança compreendeu sobre relacionamento afetivo, sobre ser mulher num relacionamento, sobre ser mãe num relacionamento. E que a nossa criança compreendeu que nós chegamos no adulto e nós acabamos fazendo muitas vezes a mesma coisa do mesmo jeito. Então, nós vamos estar olhando, sim, na sistêmica, sempre olhando para o sistema, para a gente ver o que a gente está carregando, ainda que a gente precise e pode soltar. Que a gente pode fazer diferente. Então, quando nós olhamos para as profissões, eu vou perceber que posso ter a ver com a avó paterna, posso ter com o avô, posso ter a ver com a avó materna, às vezes de outras gerações que a gente nem sabe das histórias, mas de algum lugar vem esse nosso dom também, de algum lugar vem esses nossos talentos, de algum lugar vem esse padrão de comportamento, de relacionamento que a gente tem hoje com o relacionamento afetivo e com a nossa relação com os filhos também, que amanhã a gente vai estar olhando para isso. O que vocês percebem em vocês aí que vocês estão honrando as mamães de vocês, quando vocês se olham enquanto mulheres? Quando vocês olham para relacionamento da mamãe lá atrás, vocês se veem nos relacionamentos agora, o que vocês conseguem identificar de padrão de comportamento que vocês também estão experienciando aí?
Eu vivi dependência emocional, sofri traições, trabalhei segurando as pontas por muitos anos sozinha, tentando muitas vezes com o marido. Minha mãe não trabalhava fora, né? Minha mãe partiu muito cedo, mas eu me identifico com muitas coisas que ela viveu lá atrás, eu reproduzi no meu relacionamento também. Foi totalmente na dor da criança ferida. O que vocês conseguem identificar aí? De talento e de padrão de comportamento que vocês hoje, enquanto mulheres, estão repetindo? O que gostaria de falar? Eu reproduzo bastante o sistema de ser tarefeira, mas ficar resolvendo coisas da casa, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo, e eu me pego, às vezes, dando pouca atenção, menos atenção do que eu deveria para o meu filho. Eu tenho um filho de 3 anos. E isso deve vir dessa ancestralidade, porque é muito que minha mãe, minha avó, enfim, viveram, né, de donas de casa, de ter que cuidar de tudo, né? Isso fica leve e fica pesado. Sim. Sim, ter que dar conta, resolver fazer o certo. E tem essa pressão, né, também de fazer o certo, de dar conta de tudo. Ângela. O padrão que eu percebo é a submissão. A minha mãe até hoje é submissa ao meu pai. E meu pai, eu lembro quando eu era criança, ele traiu algumas vezes minha mãe, ele ia pro bar, bebia. E deixava minha mãe em casa sozinha. E isso acontece comigo. E também esse negócio de fazer tudo. Tudo aqui em casa sou eu que faço. Então, cansa, pesa. Não ter um tempo para você, sabe? Se dedicar a você. Isso é uma coisa que pesa para mim. Wanda. Eu tenho um hábito que, às vezes, até isso, sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu me lembro, a minha mãe me ensinava sempre muitas coisas, assim, detalhes. Sempre que eu vou fazer uma determinada coisa, eu me lembro, a minha mãe dizia que era assim, que era assim. Às vezes, eu não vou fazer isso. Eu me lembro que vejo a mãe me dizendo, minha filha, não deixa para amanhã o que tu pode fazer agora, não deixa para depois o que tu pode fazer agora. E quanto à honestidade, a gente ser verdadeira, assim, ela sempre me ensinou muito isso, sempre batalhou muito em cima, que a gente sempre fosse muito honesta, muito verdadeira, não inventar conversa, sabe? Esse tipo de coisa assim. Então, são coisas assim que eu lembro sempre dela e trabalho sempre em cima daqueles ensinamentos que ela me passou. Como assim, ela era muito guerreira, eu também me sinto guerreira, porque quando eu me separei, meus filhos não tinham, o William tinha 16 anos, eu não trabalhava, não tinha condições financeiras minha própria nenhuma, mas fui à luta, meus filhos não passaram fome, porque fui abrir um salão de beleza sem saber fazer nada. Mas digo, eu vou em frente, eu boto uma cabeleireira, eu boto uma manicure, e eu aprendo alguma coisa para fazer, vou fazer limpeza de pele, que é o que é mais fácil de fazer, fui vender os produtos. Então, eu me vejo na minha mãe assim, muito guerreira, sabe? Sempre em busca daquilo que precisa, não deixar para fazer depois e buscar. E aí me sinto assim também, acho que um pouco que nem ela sempre foi muito humilde, né? Ela sempre foi muito humilhada pela família, como eu te contei aquela história depois fora do grupo, sempre ela foi muito deixada de lado. No Natal ela ganhava uma calçola, aquelas mais baratas de balaio, e entre as irmãs elas trocavam presentes caríssimos. Então são coisas assim que eu percebo, assim, que eu não sei se eu não tenho grandes amizades, não tenho também, praticamente não tenho parentes, só tenho uma irmã, era a Shirley, não sei se chegou a conhecer a Shirley, ela até já faleceu, e tem 2 irmãs por parte de pai, mas que muito pouco a gente se vê, apesar de a gente se gostar muito, gosto muito delas, tenho muito carinho, mas então não tem assim uma família agregada grande, né? Quando a sogra era viva, ainda os cunhados, os outros filhos, tudo se reuniam nos domingos, agora é cada um para um lado, não existe mais aquele convívio, sabe? Essa prima mesmo que eu trabalho, eu passei anos sem ter contato nenhum com ela, sem nenhuma ligação, nada, assim, não, sempre muito afastada, sempre muito fora da família, sempre muito sozinha. E a mãe era assim também, né, muito, muito abandonada pela família toda, então eu acho que eu estou seguindo por esse caminho. Mas um dia muda, né, quem sabe enquanto pessoas que
eu me agrego mais, formo grupos. Eu sonho muito formar um grupo, até formar um grupo no WhatsApp, no telefone, para conversar dessas coisas assim. Tem esses grupos que a gente pode entrar, mas eu acho que é muita baboseira, sabe? Então, eu queria pessoas mais sérias, assim, que a gente pudesse conversar, trocar ideias, se encontrar, conversar mais de perto. Tentei fazer um grupo, mas não deu certo. O pessoal foi saindo, não... Sei lá, é falta de tempo também, acredito, né? A gente é muito agregado a muitos compromissos, e como sempre, não se tira o tempo para mim, né? Todo mundo, como eu, acredito que não tira um pouco de tempo para si. Mas então é isso, né? Eu vou levando assim a vida. Agora a live de amanhã eu não vou poder assistir, eu tenho médico. Aí eu vou assistir quando tu deixar gravada, né? Que é o que eu mais queria assistir direto. Eu tenho tantas dúvidas, tantos problemas com a filha. O filho não é tanto, mas com a neta, que é uma filha 2 vezes, né? É onde eu mais preciso de ajuda. Mas eu vou devagarinho, eu vou ajeitando. As coisas acontecem quando tem que acontecer. O fato de vocês estarem aqui agora é olhar para vocês. Vocês estão tirando um tempo para vocês estão se permitindo. Por quanto tempo vocês não se permitiram parar um pouco para mim? Enquanto isso, às vezes, é difícil a gente fazer. Porque a gente tem que fazer tudo para todos lá fora, para o externo. Para a gente não consegue. Então, a gente vai começando a aprender do que a gente precisa abrir mão para estar para a gente. É pensar sobre isso. Rosane. Eu acho que quando eu julgava muito meu pai e minha mãe, principalmente a relação deles, eu repeti muitos padrões de ter namorados igual o meu pai, que fazia os mesmos erros. Buscava o Isso eu papai sei que nos eu tenho relacionamentos. consciência. Oi? Buscava o papai nos relacionamentos. Ah, com certeza. Tentava consertar o que eu não podia consertar no meu pai, queria consertar nos homens. Isso eu cheguei à consciência. Repetiu muito. Isso é inconsciente também. Então, quando a gente olha para tudo isso, Jaque, a gente vai olhar assim, ó, a gente tenta sempre fazer o certo. Existe o certo? Não existe o certo e errado, existe o fazer. Aquilo que é certo para o teu sistema familiar, talvez não vá ser certo para o meu sistema familiar e reticências. Então, o fazer, aquilo que eu decidir fazer na minha vida, nas minhas relações, vai ser bom para mim? Pode ser bom para mim, pode ser ruim para o outro, mas eu escolho fazer o que daqui para frente. Entende? A gente fica muito nessa questão das crenças, nós aprendemos crenças, valores, comportamentos, um monte de coisas aí que a gente traz. Então, a gente procura, na nossa vida, seguir à risca aquilo que a gente recebeu da ancestralidade, aquilo que é certo e é bom para o meu sistema familiar. Muitas pessoas ficam presas nisso tudo daqui, olhando só para isso e dando um passo, sempre olhando, né? Eu olho para trás e o que minha mãe dizia sobre isso. Então, eu estou presa naquela crença, eu só posso dar o passo que a minha mamãe me autorizou lá atrás. E aí a gente acaba não se permitindo dar um passo maior e ir para algo diferente, com medo do julgamento e da exclusão, de não pertencer a esse sistema. Isso é muito profundo, e isso nos aprisiona, isso não nos permite ter leveza e sucesso, tanto financeiro quanto nos relacionamentos. A gente segue honrando tudo aquilo que eles viveram antes. Então, a gente vai olhando assim, ó, para o padrão de comportamento, tanto de relacionamento com o marido, com relacionamento afetivo, quanto com relacionamento com filhos. A gente vai perceber que a gente ali... A Ninfa está chegando, bem-vinda, Ninfa. A gente vai começar a se olhar, a gente vai começar a perceber que a gente reproduz também muitos resultados de relacionamento afetivo para linkado às relações daquelas mulheres lá atrás. Então, quando a gente olha para a gente enquanto mulher no relacionamento, nós vamos olhar para esse masculino que está ali com a gente e nós vamos ampliar esse olhar. Nós vamos olhar para além da nossa mamãe, nossa relação agora, a relação da mamãe, a relação da vovó, e lá para trás a gente não sabe. Como é que foi a relação com o masculino? Esse masculino, ele era visto, reconhecido e aceito nesses relacionamentos? Quando eu olho lá para a relação do papai e da mamãe, como é que foi? O que eu enxergo lá? Uma relação sólida,
de diálogo estruturada, esse masculino tinha vez, tinha voz, esse masculino era dependente dessa mulher, e aí eu vou olhar para o meu relacionamento e eu vou perceber que sim, que aquele homem que está comigo, como a Rosana traz, eu olho para aquele homem, se a minha criança lá atrás ficou com uma relação resolvida com meu papai aqui, eu tomei as dores da minha mamãe, eu vou me relacionar e vou em busca do meu papai, eu vou encontrar exatamente alguém parecido, vou viver o mesmo tipo de relação. Então, são lealdades ocultas que a gente vive honrando a nossa mamãe e as mulheres que vieram antes. E da mamãe, assim como você também se sentiu sozinha, sobrecarregada, por amor a você, eu vivo fazendo a mesma coisa. Jaque. Isso que você colocou agora de ter que se sentir pertencente a um sistema e isso ser inconsciente, faz todo sentido com um momento que você ontem colocou a gente no centro e o sistema familiar em volta. O primeiro sentimento que já de cara, quando eu vi aquela cena, veio para mim, foi de julgamento e opressão. É muito forte. Eu estou sendo julgada e oprimida aqui. Não foi de acolhimento, não foi de conforto. Né? Então, acho que tem a ver um pouco disso, porque hoje eu sigo muita coisa na minha vida, de coisas que eu acredito, de independência feminina, que não tem nada a ver com esse círculo das minhas antepassadas. Né? Elas viveram histórias muito diferentes, pelo próprio momento histórico da sociedade e tudo mais, né? Mas eu estou sempre meio dividida nisso, porque essa coisa de, mas e a família convencional? Eu queria ter a família, né, o marido com o filho naquele sistema convencional, hoje eu sou separada, então, o quanto essas coisas que ainda ficam na minha cabeça de, mas isso aqui está errado, eu deveria estar desse jeito, vem de coisas, provavelmente, dessa ancestralidade, né, desse círculo familiar. A sensação do julgamento, por quê? Para quantas coisas a Jaqueline disse não daquilo que elas viveram aqui. Só que isso te pesa, isso te culpa. Por isso tu sente o peso do julgamento. É como se você estivesse desonrando elas. Não, você tem que seguir a mesma coisa que nós. Para ser mulher nesse sistema, esse é o certo. Então, olha a questão do certo aí. Para elas era certo viver daquela maneira, porque elas aprenderam assim desde sempre. Desde sempre, o papel da mulher no relacionamento era ser, né, oprimida, submissa, prestativa, estar disponível para todos o tempo inteiro, se sobrecarregando, e muitas vezes, na maioria das vezes, a mãe desses homens também. Então, quando a gente vai para relacionamento e a gente se dá por conta que nós, da era industrial para cá, a mulher foi para o mundo do trabalho, foi buscar independência, a Wanda abriu mão de um relacionamento sem ter independência financeira, mas ela foi em busca da solução. Ela disse não também para crenças do sistema, e ela foi em busca do caminho de solução. Então, quando a gente abre mão, vai para o mundo do trabalho, a gente vive nesses relacionamentos, qual era o nosso sonho na infância e adolescência? Viver feliz para sempre. Todas nós fomos para relacionamentos, as nossas mães, as nossas avós, todas. Antigamente ainda tinha casamento arranjado, que era pior ainda, mas a gente foi para relacionamento sonhando com algo fantástico, que seria assim, mas eu vejo pai e mãe se matando em casa, mas a minha relação vai ser conto de fadas, eu vou ser feliz para sempre. Quando a gente vai para esse relacionamento, a gente começa a identificar dinâmicas ali que daqui a pouco a gente vai perceber que não, eu estou fazendo a mesma vida da mamãe, eu estou vivendo, né, Ângela? A gente começa a se identificar com isso. E a gente começa a perceber o tanto isso nos pesa. Eu vivi 22 anos num relacionamento que era uma porcaria, fui traída há 23, não só 22, era independente financeiramente, também não conseguia sair. Então, o que nos prende, de fato, nessas relações? Não tem a ver com o financeiro. Tem muito a ver com essa questão das crenças e que a gente está honrando, sim, quem veio antes. Eu preciso ficar vivendo assim, porque senão é como se eu não pertencesse, como se eu tivesse negado isso aí inconsciente. Então, a gente carrega, assim, muitas coisas, a gente vai olhar para cá, e a gente vai começar a liberar isso dentro da gente. Para quê? Para que a gente se liberte dessas coisas que trazem sofrimento
e para que a gente liberte também as gerações futuras, para que daqui para frente eles sigam fazendo diferente, vivendo relações saudáveis. Para que a gente não fique nessa expectativa, né? Mas e agora? Eu estou sozinha, né? Eu estar com alguém vai me proporcionar o quê? Eu preciso estar num relacionamento para quê? O que eu preciso? O que eu busquei no relacionamento? E hoje, separada, eu falo isso porque eu me separei e continuei com tudo nas minhas costas, foi assim, né? Parecido com a história de muitas mulheres aí, a gente separou, aqueles maridos separaram da gente, separaram dos filhos também. Então, a gente também tem responsabilidade nisso, porque quantas vezes no relacionamento nós assumimos o papel da guerreira, da indomável ali, da forte, da poderosa, nós batemos no peito, assumimos, botamos no nosso colo todas as responsabilidades e nós excluímos esse masculino, deixa comigo que eu dou conta, você não precisa se envolver, eu fiz. Minha mãe não teve tempo de fazer isso, ela faleceu quando eu tinha 20 anos, ela faleceu com a minha idade, então eu fiz isso, você não precisa pagar pensão alimentícia, eu dou conta. A responsabilidade era dele. Então, o que aconteceu aqui? Uma exclusão. A gente exclui, e quando a gente toma conta de tudo nesses relacionamentos, de filhos, de contas, de casa, de tudo, é como se a gente também tirasse o poder da tomada de decisão daquele masculino ali. A gente exclui e ele enfraquece. Então, o nosso masculino está muito forte em nós. Nós temos masculino e feminino em nós. Nosso masculino está muito forte em nós, e nós acabamos excluindo esse masculino que está conosco ali. E nos sobrecarregamos, é óbvio. E aí nós vamos seguindo, tomando conta de tudo o tempo inteiro, e quantas coisas nós poderíamos ter compartilhado, dividido, entregado para esses homens aí de responsabilidade, que a gente acabou, para não me incomodar, eu prefiro dar conta sozinha. Como fica isso para nós? E como fica para aquele filho que está ali? O que esses filhos entendem, o que nós entendemos, quando nós olhamos lá para a relação do papai e da mamãe, se aconteceu uma situação parecida, eu entendi que sim, que ser mulher é isso, é eu seguir para a vida, eu largar esse homem que não presta para mim, e eu dar conta de tudo sozinho, porque eu olho para minha mãe faria a mesma coisa. Então, eu sigo fazendo igual. O que eu estou ensinando para os filhos? Por isso que a gente tem que romper esses padrões, a gente tem que ir para o lugar da gente, acolher também, dar um lugar para esse masculino e deixar ele assumir o seu papel e sua função nos relacionamentos. Mesmo que separados, esse homem é pai, ele tem responsabilidades, eu preciso entregar para ele a responsabilidade. Para que esse filho entenda que ele é metade pai, metade mãe, que independente do problema do relacionamento aqui, esse problema dos adultos aqui não tem nada a ver com ele. Então, nós precisamos incluir, nós precisamos entregar para o outro essa responsabilidade. Por isso que eu trouxe muito ontem, assim, como é que as mães e as avós buscavam as soluções dos conflitos, o que elas faziam? Elas permaneciam naqueles relacionamentos submissos, de boca fechada, fazendo sempre do mesmo jeito, elas se rebelaram, e quando se rebelaram, o que fizeram, qual o caminho de solução, e o que é que eu estou fazendo hoje, quando eu olho para o meu relacionamento, me sinto sobrecarregada, não consigo eu tirar tempo para mim enquanto mulher, por quê? Por que eu estou nessa turbação? Gente, eu não consigo parar para me olhar. Porque eu estou nesse abraçar o mundo com as pernas, dando conta de tudo o tempo inteiro, e não me permito parar, porque eu tenho que ser igual a minha mamãe. Eu tenho que ser igual a minha vovó, que ficou viúva muito cedo e teve que dar conta de tudo sozinha. Então, eu fiz a mesma coisa. Entende? Eu não vi isso na minha mamãe, porque a minha mamãe não se separou. Mas quando eu olhei um pouco mais para trás, eu vi isso na minha vovó. A minha vovó ficou viúva muito cedo, com 5, 6 filhos na volta dela. Então, eu honrei ela. Não perdi marido, mas eu separei. Eu fiz o mesmo, passei pelo mesmo processo. E o quanto isso é pesado para nós. O quanto a gente precisa respirar, olhar para a gente, olhar para aquela menina lá atrás, para aquela adolescente lá atrás. Quais eram os sonhos daquela criança, daquela adolescente? Quando eu olho para minha adolescente, com o que eu sonhava? E, de repente, eu estou aqui agora na vida adulta, já estou quase chegando na idade da idosa, já tenho netos, aí os meus sonhos, o que eu fiz com os meus sonhos, de quantas coisas eu abri mão para estar num relacionamento, de quantas coisas eu abri mão para continuar dando atenção e vivendo para filhos adultos.
de que coisas eu posso e preciso abrir mão a partir de agora para que eu me enxergue e me valorize enquanto mulher. Eu preciso abrir mão de algumas coisas. Eu posso carregar tudo, segurar tudo nas mãos. Eu preciso abrir mão de algumas coisas. Inclusive, de querer estar 24 horas por dia disponível para filho. Inclusive disso. Então, a gente precisa respirar e soltar. O que é que eu posso soltar, fazer diferente daqui para frente? Para que eu me sinta mais leve. Para que eu honre essas mulheres que vieram antes de mim. Sim, eu digo sim para tudo que elas viveram. Mas eu deixo com elas o que é delas. Mas eu permito, sim, por amor a elas também, fazer diferente. Enquanto mulher, hoje olhando para nós enquanto mulheres, amanhã nós vamos trabalhar o papel da mãe. Então, a gente se olhar enquanto mulher, o que a gente está fazendo pela gente enquanto mulher? Estou deixando aquele homem que está ali comigo me dominar, determinar o que é bom para mim e o que é ruim? Eu ouço isso de vez em quando, não, mas eu até quero fazer terapia, mas meus filhos dizem que eu não preciso, o marido diz que eu não preciso. Eu não tenho meu marido para dizer o que eu preciso. Quem é o outro para dizer o que eu preciso? Quem sabe do que eu preciso sou eu. Comecem por aí. Ai, mas é egoísmo. Não, é amor próprio. Se vocês não querem chegar na meia-idade, lá na velhice, doentes, é preciso começar a fazer isso agora. É preciso começar a fazer isso agora. O fato da gente ser mãe, já que está com um filho pequeno aí, nesse momento ele precisa muito de você perto, ainda, mas ele tem um pai, ele tem uma família paterna que também pode ajudar nesse cuidado com ele. Você precisa se permitir ter momentos só seus e deixar esse pai também assumir essa responsabilidade. É possível, é preciso. Se a mamãe não fez isso lá atrás, bom, agora é possível, é preciso fazer, a gente precisa. A gente precisa. Ninfa tinha levantado a mão, bem-vinda, querida. Eu falo, parece engano, mas eu falo com todo o amor que eu tenho, tá, meninas? Eu sei o quanto é difícil estar nesse lugar. Eu fiquei por muito tempo assim. Pode falar, querido. Abre o microfone. Microfone. Isso. Ai, fui correndo fazer minhas coisas e vi, cheguei. Mas assim, que eu vou dizer para você, meu campo está tão aberto, eu estou tão receptiva, eu nunca tive tanto assim. E o que eu percebo, um programa que eu tinha no passado de vingança com meu pai, né? Houve muita alienação parental, e sempre eu tomei um lugar assim, deixa que eu faço, eu dou conta, eu sou guerreira. Quantos eu percebi dessas mulheres também, eram submissas, mas guardavam muito ressentimento, muita raiva, que falavam para a gente, tem que tolerar, tem que aguentar esse casamento abusivo, mas olha, a mulher é assim mesmo, o homem pode ter todas as experiências que ele quiser, mas o nosso lugar a gente tem que tomar conta, a gente não tem que abrir mão disso e não sei o quê, né? Então, assim, quanto isso, a conta é alta, quando a gente não reconhece o nosso feminino, e também olhar para elas não como vítima, foi o sistema da época. A gente pode atualizar. Assim que você falou, você parecia que estava narrando a minha história. Sabe? Não, é isso, é tudo que eu vejo hoje é um espelho. Mais nada. Então, assim, eu espelho para o mundo. Quanto eu neguei da minha pessoa, quanto que eu também vi uma situação de também crenças religiosas, submissão, que a mulher, sabe, esses pactos, contratos na doença, na saúde, na porra do caralho do abuso de todos os níveis que você tem que tolerar, porque você tem que ser a Virgem Maria do céu. Chega, né? Desabusa e atualiza isso tudo, porque chega, né?
A gente pode atualizar. Então, eu percebo que eu estou assumindo a minha responsabilidade, porque antes eu era vítima. A vítima é narcisista também, porque eu não deixava por menos também, não. Fazia, eu mandava 3 vezes, eu não precisava nem bater tambor, eu já enviava coisas, sabe, já. Mas hoje eu percebo que criei uma realidade para minha destruição. Então, o que eu posso hoje mudar, e a constelação é incrível, porque na hora que você começa a acessar isso, e isso, eu não estou só olhando para quem está atrás, eu estou olhando para quem vai vir para frente, porque eu não quero que eles passem a mesma meleca e merda que eu já... Chega, isso é abuso também, né? Isso também é abuso. Então, a parte de educação é algo, assim, que a gente não tem manual de instrução para ser mãe, para ser nada, mas, assim, é algo que determina a gente ser tão presente com a gente, porque quantas vezes eu me abandonei, a vida inteira eu me abandonei, sempre achava que alguém ia chegar lá, não sei de onde, para me salvar, e hoje eu percebo, não, alguém que está aqui que eu nunca vi, a minha alma gêmea está aqui, meu amor, um love in love, e fall in love for myself, é agora o meu princípio, né, cair de amor por mim, porque eu nunca tive, acho que nenhuma encarnação eu posso reconhecer isso, porque eu estava sempre, ai, a Julieta para morrer, para fazer tudo isso para morrer. Agora eu não quero mais, eu quero assim, ó, sabe, tipo assim, oi, Kay, eu reconheço cada uma de vocês, assumo o meu lugar de pertencimento, mas assim, não vou entrar na história de vocês, porque a história é de vocês, não é a minha. E é muito legal quando você consegue perceber isso. Não estamos sozinhas. E cada criança que a gente tem, neto, não importa. Tem pai e tem mãe. E é trabalhar essa energia na gente também. Não é querer assumir o lugar do outro que não vai funcionar. Não é porque o teu pai foi filho da puta, não interessa. Ele fez o que ele podia fazer, mesmo na inconsciência, tudo é inconsciência. Não tem como. Mas E assim, quando a assim, gente... É, a gente só começa a se libertar quando a gente aceita e acolhe papai e mamãe. Então, isso é algo que eu vou deixar aqui só uma dica para a gente começar a olhar para isso. A nossa cura está muito ligada à nossa relação com papai e mamãe. Então, se a gente tem, e todos nós temos feridas emocionais, todos nós carregamos traumas da infância com relação a papai e mamãe, todos nós. Mas a gente precisa começar enquanto mulheres, nós enquanto mães, é olhar para nós, olhar para nossa mamãe e entender que aquilo que a nossa mamãe viveu lá no relacionamento dela é dela e dele. Eu só sou filha. Eu não quero que os meus filhos, porque a gente toma as dores da mamãe e segue olhando para aquele homem e excluindo, porque ele foi isso para a mamãe. Então, a gente exclui aquele masculino. A gente vai em busca de relacionamento, vai viver igual. A gente precisa entender que problemas de relacionamento dos pais são dos pais adultos, o filho não tem nada a ver com isso. A gente precisa separar isso. A gente só começa a se compreender e se libertar quando a gente entende, a gente dá um lugar para tudo isso no coração da gente. Na terapia, no acompanhamento terapêutico, esse trabalho é feito, são os nós que a gente vai soltando, ressignificando, transformando isso em algo diferente para que a gente deixe com eles mesmo que deles. E a gente fique no lugar da gente. A tarefa que eu deixo para vocês hoje é assim, ó, vocês vão olhar para todos aqueles talentos, que o tema de ontem, talentos, dons, ferramentas, profissões que as ancestrais que vocês tiveram lá, caminhos de solução para conflitos que elas encontravam lá, e a tarefa de hoje é vocês se olharem enquanto mulheres, enquanto mães, e anotarem aí, o que é que vocês estão honrando daquelas mamães? Que coisas vocês estão vivendo igual para honrar aquela mamãe de forma inconsciente? Isso é por amor. A gente pode até olhar e se revoltar, mas eu julgo a minha mãe que aceitava tudo. Estou vivendo a mesma coisa.
Mas a gente vive por amor a elas, isso é consciente, é muito profundo. Então, que padrões de comportamento vocês estão honrando? Quais os dons, quais talentos, quais caminhos de solução vocês estão fazendo igual para buscar uma solução e estão tendo os mesmos resultados? É olhar para isso. Para vocês começarem a se identificar o que eu estou honrando, o que eu posso e preciso começar a fazer diferente a partir de agora, para que eu tenha um resultado diferente. Porque se eu continuar fazendo igual, eu vou ter sempre o mesmo resultado, seja relacionamento, seja relação com filhos, seja trabalho. Se uma área da minha vida não está bem resolvida, todas as outras têm problemas. Então, a que mais nos afeta é relacionamento. Por quê? Porque isso vem lá da relação com os filhos. São sentimentos. E trava, bloqueia as áreas também. Então, olhar para isso. Olhar para a ancestralidade nas meditações, nas orações, olhar para a ancestralidade, enxergar tudo aquilo que de positivo elas transmitiram para vocês, olhar para a ancestralidade e identificar todas as fragilidades e tudo aquilo que elas não conseguiram fazer diferente, que hoje traz sofrimento, dar um lugar para tudo isso no coração de vocês e ter um sim para aquilo que elas viveram no coração de vocês, mas honrar elas a partir de agora, fazendo diferente, por amor a elas também. Para começar a soltar, como os cordões energéticos ontem, começar a soltar esses cordões ainda de crenças e de hábitos aí que aprisionam vocês nessas relações. Perguntas? Eu vou conduzir uma meditação agora para a gente encerrar, depois eu vou parar a gravação e a gente pode conversar mais um pouquinho. Combinado? Combinado. Então, vamos lá. Podem fechar os olhos. Respira de novo. Relaxa. Inspira pelo nariz, solta pela boca 3 vezes. Inspira, solta, inspira, solta, inspira, solta. E visualiza o campo de luz dourada, entra no círculo de luz dourada. Você vai visualizar na sua frente um grande jardim cheio de flores. Caminhando por esse jardim cheio de flores, sentindo o perfume, sentindo os raios do sol. Olhe para as cores das flores, que tem borboletas. Caminhando por ali, você vai avistar um pé de flor que chama muito sua atenção. Vá até esse pé de flor. Olha uma dessas flores. No pé, lá no chão, no pé dessa flor, tem uma caixinha. Pega essa caixinha agora. Olhe para essa caixinha e olhe para essa flor. E caminhando com isso na sua vida, vai sentir o seu corpo quando você olha para essa flor, quando você olha para essa caixinha, qual é a sensação que tem para você. Isso observando. Vai seguindo. Você vai estar saindo de perto dos outros agora, nesse gramado de novo. Você vai olhar lá para frente, você vai percebendo que uma pessoa se aproxima e vem até você. É a sua mamãe. Está na sua frente. Atrás dela vem vindo todas as mulheres ancestrais da sua família. Todas elas, se formam uma multidão de mulheres aí. Ali para tudo.
Olhe para essa caixinha. Pega essa caixinha também para mim. Observe como ela se sente quando ela recebe essa caixinha. Agora olhe para ela, querida mamãe. Eu vejo você. E agora representa em todas as ancestrais que vieram. Pega a flor para você e para cada uma delas. Muita gratidão. E reconhecimento por tudo que elas viveram para que eu estivesse até aqui agora. A caixinha que eu entrego tem todas aquelas coisas que eu carreguei até agora, que me traziam também pesos, padrões de comportamento, crenças, valores, julgamentos. Tudo isso está dentro dessa caixinha agora. Mas a partir de agora, querida mãe, eu deixo com você, para que você distribua elas. Isso não me pertence. É muito pesado para mim. Eu queria honrar vocês fazendo do mesmo, carregando também aquilo que era seu. Mas agora eu percebo que vocês são grandes. Vocês dão conta de tudo isso que é seu. Eu sou diante de vocês. Vou dar conta a partir de agora somente daquilo que é meu. Por amor a mim e a você, querida mãe, por amor a mim, a você, toda a essa sua bênção. E eu libero vocês de todas as minhas expectativas. Eu me libero também das suas expectativas. Posso sim, a partir de agora. Observe que essa mamãe agora coloca para os cristais, ela abre essa caixinha e dessa caixinha saem como se fossem estrelinhas douradas, prateadas, azuis, que se espalham, todas elas ali. Todas essas cargas que você carregava se transformam, se transmutam agora em energia de luz, em energia de leveza, de clareza, de liberdade. Observe como fica para elas agora quando elas olham para Deus. Enquanto elas vão se sentindo também leves e libertas. Tantos julgamentos que carregavam também. Aí eu sinto o que acontece. Essa flor que a mamãe recebeu se multiplica e vai entregando para cada uma delas. Cada uma recebe ali uma flor também. Você vai percebendo o quanto elas se alegram com esse seu ato de amor e de reconhecimento. E para você? Sinta-se abraçada agora pela mãe, abençoada por todas as ancestrais. Faça uma reverência, agradeça e diga para elas: eu sinto muito. Eu sinto muito, papai. Isso, daqui para frente, sigo fazendo diferente. Com todas vocês no meu coração, com profunda gratidão. Fico com seu amor, com a sua bênção, com a sua força, com a sua coragem, com a sua segurança. Eu sigo mais leve. E vai saindo, sentindo. Olhe para trás e você vai perceber que elas estão alegres também agora, cheirando aquela flor que eles receberam, olhando para cima, na beleza. Caminhe por entre as flores de novo, passe a mão, escolha uma flor para você. E essa flor com você, essa flor representa
Os olhos. Voltamos para a dor. Todas bem? Eu mais dormi do que assisti. Cortou muito, Dolores, o tempo todo, cortando, cortando, cortando. Não conseguia entender quase nada que falava. Deixa eu parar a gravação aqui.